Oi, gente, tudo bem? Gente, eu vim aqui contar uma coisa pra vocês. Há muito tempo eu venho criando coragem pra contar. E hoje eu criei coragem e eu vou contar pra vocês o testemunho da minha vida, a minha história de vida, pra que eu possa motivar muitas pessoas que possam estar passando pela mesma coisa a seguirem em frente. Vamos lá. Primeiramente, eu quero que vocês saibam que não é um filme de terror, tá? É um testemunho, uma história de superação da minha vida. Vou contar pra vocês, porque eu me sinto na obrigação de contar minha história de vida, porque eu quero motivar muitas pessoas a seguirem em frente, tá? Gente, tudo começou assim. Eu sempre tive uma família. Quando eu era até os meus 4 anos, eu tinha uma família. Eu tinha minha mãe, meu irmão mais velho, o meu irmão do meio e eu. Que eu sou a caçula, eu sou a mais nova. E minha tia. Minha mãe, ela é adotiva. Ela era, né? Ela se foi, ela faleceu. E eu vivia feliz. Minha vida era feliz. Eu era uma criança feliz. E eu era inocente também. Eu não sabia de nada ainda das coisas do mundo, né? E eu, com 5 anos, a minha inocência ela foi tirada completamente de mim. Uma pessoa da minha família me botava pra assistir filmes pornô, filmes com imagens fortes. E minha inocência foi tirada completamente. Eu era molestada, eu era assediada e cheguei a ser tocada, só não fui estuprada. E isso vinha acontecendo sempre. A minha tia levava o meu irmão pra missa. Ela não me levava pra missa porque ela dizia que eu era muito danada. E eu ficava em casa sozinha. E uma pessoa da minha família que ficava comigo em casa, ela me assediava, ela me tocava. Ela fazia tudo que ela podia comigo. E eu era uma criança. Eu era inocente. E o tempo foi passando. E quando a minha tia chegava, eu contava pra ela tudo. E ela nunca acreditou em mim, nunca. Ela sempre dizia que era minha mentira, que isso não estava acontecendo. Pra quem não tá entendendo, gente, eu tô contando o testemunho da minha vida, a história do começo da minha vida até o final, até agora. Eu quero que vocês tenham atenção no que eu vou falar pra vocês. Daí, o tempo foi passando e tudo isso acontecendo na minha vida. E a minha mãe, ela era uma pessoa normal. Eu tinha uma mãe normal. Eu pude ter uma mãe. Até um certo tempo da minha vida, eu não ficar só. Minha mãe começou a se envolver com amizades. Minha mãe foi gerente do Pão de Açúcar por muito tempo. E minha mãe começou a se envolver com amizades que levou ela para um mau caminho. E minha mãe virou alcoólatra. Ela começou a beber incansavelmente. E um certo dia, a minha tia foi comprar um pão numa padaria e ela acabou falecendo. Do dia que minha tia faleceu, minha vida virou um pesadelo. Minha vida virou um caos. Eu não era mais uma criança feliz.
Eu sabia que minha vida ia virar um pesadelo. E eu ficava me perguntando o que eu ia fazer. Eu, criança tão pequena. E minha mãe começou a botar amizades dentro de casa. Eu tinha uma casa própria, minha mãe tinha uma casa própria. Mas como a minha mãe era adotiva, não botaram a casa no nome dela. Nem no nome da gente, né? Porque a minha mãe era adotiva, então ela não tinha direito a nada na casa. E o meu tio, gente, como viu que minha mãe tava botando amizade dentro de casa, que ela tava bebendo, ele soube que os amigos da minha mãe mexiam comigo. Me assediavam, me alisavam. E depois que ele soube que ela tava botando muita amizade dentro de casa, bebendo dentro de casa, vendendo tudo pra comprar bebida, um dia ela tava bêbada e ela tava deitada numa calçada, dormindo. E uma amiga minha, a Kátia, que é muito minha amiga, ainda é possível até hoje. Eu fui lá e disse, Kátia, vamos buscar minha mãe. Minha mãe tá numa calçada, tá bêbada, jogada. E ela foi comigo buscar minha mãe. E me doía muito ver minha mãe daquele jeito, daquele estado. Tudo que eu queria era só ter uma mãe de verdade. Eu só queria ter uma mãe que estivesse perto de mim. E dias depois, gente, eu vi o carro da polícia chegando levando minha mãe. Minha mãe foi denunciada por abandono de incapaz, que a gente era de menor. E quando eu vi aquela viatura levando a minha mãe, eu não acreditava naquilo. Que aquilo tivesse acontecendo. E eu não acreditava, eu me perguntava se eu merecia tudo aquilo na minha vida. Por que aquilo estava acontecendo comigo? Eu era só uma criança, gente. Eu era só uma criança, nada demais. Daí, a reportagem foi lá em casa e contaram toda a nossa história, que a gente estava passando fome e abandonado. E depois disso, a minha mãe chegou um dia que ela estava deitada na rua dormindo e eu não conseguia acordar ela, como se ela tivesse sido dopada, não sei. Eu não conseguia acordar, eu chamava, mãe acorda, ela não acordava. E eu deitei do lado dela na rua, embaixo de uma marquise, e dormi com ela. Na verdade, eu não conseguia dormir. Tinha medo de alguém fazer... Gente, eu tinha mais medo de alguém fazer mal com ela, com a minha mãe, do que comigo. Então, o que aconteceu? No outro dia que a gente foi pra casa, o portão tava trancado. O meu tio, irmão da minha mãe, fechou a casa e deixou a gente morando na rua. Deixou a gente na rua, abandonou a gente. Sem nem pensar na gente que era criança. Nem pensou no que a gente poderia passar. E quando a minha mãe viu aquele portão trancado, ela ficou desesperada. E eu, mãe, onde é que a gente vai morar, mãe? A gente não tem casa, a gente não tem ninguém. A nossa vida acabou, foi completamente destruída. Daí começou as humilhações. Ninguém queria chegar perto de mim. As pessoas diziam que eu era pobre, que eu tinha piolho. Naquela época eu tinha muito piolho, eu era só uma criança, não tinha como me cuidar. E tinha uma moça que ela dava merenda todas as manhãs que a gente acordava. E aí a gente permaneceu morando na rua por um tempo. A gente morou na rua por um tempo. E
O meu irmão sofreu um abuso sexual. O meu irmão do meio. Por isso que ele é traumatizado hoje em dia. É uma história da vida dele que ninguém sabe, só eu. Por isso ninguém entende porque que ele é tão revoltado. E depois de tudo isso acontecer, uma vez, a gente tava dormindo na calçada, minha mãe alcoolizada de novo, bêbada de novo. Chegou uma Kombi do Conselho Tutelar. Aqui se chama Conselho Tutelar. Quando a criança ela é abandonada, que eles levam para um abrigo, uma FEBEM. E eu fui levada para a FEBEM com meu irmão. E minha mãe ficou lá no chão. Minha mãe ficou dormindo bêbada no chão. Minha mãe não tinha nenhum amigo pra ajudar ela, só pra dar bebida pra ela e destruir a nossa vida. Daí a gente foi pro abrigo. E todo dia eu chorava, todo dia. Eu não entendia porque que a minha vida tinha dado essa reviravolta toda. Por que eu tava passando por isso? Daí minha mãe me tirou do abrigo a primeira vez. E a gente foi lá pra casa de uma prima da minha mãe. Lá na Vila União. E minha mãe lá também começou a beber novamente, incansavelmente. E novamente a gente foi morar na rua de novo. Minha mãe quis ir embora. E a gente morou na rua de novo, novamente. E eu criança, minha mãe levou a gente pra morar numa boca de fumo. Eu era criança, eu era tão inocente que eu nem entendia o que era aquilo. Onde é que eu tava? A gente defecava no chão, dentro de casa. A gente não tinha nem o que comer. E eu vendo minha mãe jogada numa rede, bêbada. E a gente todo sujo, eu e meu irmão. A gente pedia comida nas casas, que a gente sentia fome. Tinha uma padaria que dava resto de bolo pra gente comer. E eu me sentia a criança mais feliz do mundo com aquele bolo. Da época eu não tinha dinheiro pra comprar bolo. Aí o tempo foi passando. E eu tive a sorte de novamente ir pra uma casa. Depois de ir a segunda vez pro abrigo, pra casa da criança. Eu tive a sorte novamente de ser assediada novamente, molestada novamente nessa casa que eu fui morar. Era a casa de uma colega da minha mãe, que ela namorava com um cara que ele bebia muito. Ele me tocava, e tocava nas minhas partes, tocava em mim. Daí a gente foi morar na rua novamente. Essa mulher não quis mais a gente, ela me explorava, ela me botava pra vender fivelinha nas ruas. E o dinheiro que alguém me dava, ela tomava de mim. E eu só comia pão lá, um pedacinho de pão bem pequeno, desse tamanhozinho assim. Se eu trabalhasse, eu só comia se eu trabalhasse lá. Daí minha mãe deu a louca de morar sozinha. E a gente foi morar sozinha. E minha mãe arrumou um cara, um namorado dela. Ela começou a namorar com um cara que eu achava muito estranho. O jeito dele, ele era muito amoroso comigo. Ele me dava tudo que eu queria. Tudo que eu queria ele me dava. A minha mãe brigava comigo, ele me defendia. E eu não entendia o porquê. Um lado queria me dizer que ele queria algo comigo, mas o outro, como eu era criança,
Eu pensava, não, ele só quer o meu bem. Até que um dia minha mãe saiu pra comprar não sei o que, eu não lembro o que ela foi comprar, acho que foi frango pra gente comer. E eu acordei com esse cara me beijando, me alisando, me abraçando. Ainda me lembro onde eu tava numa rede, deitada. Ele dizia que me desejava, que queria... Ele dizia que queria ter relações, né, comigo, que não queria nada com a minha mãe, era comigo. Eu comecei a ficar com medo, gente, na hora. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Se eu me agarrar, meu Deus. E ele começou a tirar minha roupa e eu fiquei só de calcinha. Quando eu fiquei só de calcinha, ele pegou uma faca, correu atrás de mim. E por incrível que pareça, Deus é tão maravilhoso que a porta da minha casa, a janela, é aquela janela de duas bandas que abrem assim. E eu pulei a janela e saí pedindo socorro na rua. Saí pedindo socorro, socorro. E aí o carro da polícia chegou, mas não levaram ele, porque não tinha prova. Gente, pra quem não tá entendendo nada, o que eu tô contando é a história da minha vida, de criança até agora. É um testemunho da minha vida, pra motivar outras pessoas a seguirem em frente e querer ser feliz. Voltando, daí, tudo bem, não levaram ele foi morar num canto e minha mãe foi novamente atrás dele. Quando a minha mãe foi atrás dele, ele soube que minha mãe tinha chamado a polícia pra ele e ele disse que ia matar ela, minha mãe. E minha mãe perguntou pra ele, o que que tu quer com a minha filha? E ele disse, tu sempre soube o que eu quero com a tua filha, eu nunca quis nada contigo, eu quis com ela. E ver aquilo, gente, me partiu o coração. Que eu fiquei pensando, como que um cara tem desejo de uma criança que nem corpo de adulto não tinha. Era uma criança, eu era bem magrinha, gente. Eu era só o ossinho de tão magrinha. Daí passou um tempo. A gente foi pra rua de novo, porque a minha mãe não tinha dinheiro pra pagar aluguel e a mulher expulsou a gente. Só que nesse tempo eu passei pouco tempo na rua. Eu conheci uma família que desde quando eu era bem bebezinha, que eles me conheciam, sabia a história da minha vida com a minha mãe. E me levaram pra lá, pra morar lá. Eles mudaram minha vida. Eles me fizeram ser quem eu sou hoje. Uma pessoa boa, honesta. E eu sempre dizia pra minha avó, que faleceu, minha avó de adoção. Eu dizia assim, vó, eu nunca vou beber, nunca. Eu nunca vou fazer um filho passar o que eu passei. Eu nunca quero beber, eu nunca quero usar droga, eu nunca quero usar nada. Eu vou ser uma pessoa boa, eu vou ser uma pessoa direita. Eu quero trabalhar, eu quero ter minha vida, minha casa. E minha avó dizia, você vai ter sua casa. Aí, gente, passou um tempo, e eu vendo minha mãe bêbada, as pessoas tiravam a roupa dela na rua, deixavam ela nua, fazia ela de palhaça, de chacota. Aqui as pessoas chamavam minha mãe de Caneta, botaram um apelido nela de Caneta e eu não gostava, eu ficava com muita raiva. Eu ficava muito brava quando alguém chamava ela assim. É minha mãe. Depois disso, eu chorava, eu sofria muito, muito, muito. Sofria demais. Porque os caras ficavam tirando a roupa da minha mãe, pegando nela, alisando ela. E eu sabia tudo que era aquilo, porque eu não era inocente mais. Eu era criança, mas eu não era mais inocente. Com 5 anos, minha inocência foi tirada. Ela foi arrancada de mim completamente. Daí, se passou um tempo, eu tava merendando. Eu me lembro como se fosse hoje. E a minha tia de adoção disse assim pra mim. Eu disse, tio, o que tá acontecendo? Vocês estão assim pro meu lado, o que houve? E minha tia disse, o Iliane, tua mãe tá no hospital muito mal. Tá na UTI.
Gente, quando ela falou aquilo, eu perdi o meu chão. Eu não sabia mais o que eu podia fazer. E eu gritava, eu chorava. E o meu irmão, ele chorava dentro do banheiro. Ele tinha vergonha de chorar na frente das pessoas. Daí, minha mãe ficou internada. Minha mãe tinha levado uma queda quando ela tava bêbada. E criou um coágulo na cabeça dela. E ela ficou em coma, ela teve que fazer 3 cirurgias na cabeça. Mas eu sabia que ali não era a hora dela. De ela morrer. Sabia que ela ainda tinha que viver. A gente ainda tinha que ter um momento mãe e filha, como a gente nunca teve. Daí, minha tia disse pra mim que, na verdade, minha mãe ficou cega e ficou na cadeira de roda. E todo dia eu ia ver ela. Todo dia eu ia ver minha mãe. Lá nessa família que eu tô falando pra vocês, eu morei 7 anos lá. Eles são minha família. Não é minha família de sangue, mas são minha família. Toda a motivação da minha vida. Minha família. Eu posso dizer que eu tenho uma tia, que eu tenho um tio, que eu tenho uma prima, um primo. Mesmo que não seja da minha família. Mesmo que eu nunca tivesse tido. Hoje isso me dói muito. Porque até meu próprio tio abandonou a gente, jogou a gente na rua. Depois, minha mãe ficou de cadeira de roda e a minha mãe ficou cega. E todos os dias eu ia ver ela. Quem cuidava dela era meu irmão. Uma mulher cedeu um quartinho pra ela ficar, porque ela não tinha onde morar, né? Daí, minha mãe tinha muita força de vontade de voltar a andar novamente. E a minha mãe, ainda me lembro como se fosse hoje, ela levantou da cadeira de roda com as muletas e ela deu 2 passos. E ela dizia pra mim: Williane, eu ainda vou voltar a andar. E assim ela fez, gente. Ela voltou a andar. Sem fisioterapia. Acho que ela fez fisioterapia umas 2 vezes, eu acho, só. E ela andou, começou a andar. E eu via minha mãe tão forte. Apesar de tudo que eu passei, eu nunca tive ódio da minha mãe. Eu sabia que aquilo não era ela, era o vício da bebida, que acabou com a vida da minha mãe. Só que a minha mãe continuou cega. E ela conseguiu uma cirurgia no SUS pra fazer cirurgia de catarata no olho, que é uma pele que cria no olho. Gente, só um momento, volto já. Voltei. E ela... Gente, deixa eu respirar. Vamos terminar de falar. Que é muita história. Ainda tem muita coisa pela frente ainda. E ela começou a dizer pra mim que tinha arrumado uma cirurgia pra vista dela. E ela fez a cirurgia do olho esquerdo. E voltou a enxergar. E depois ela fez a cirurgia do olho direito. E ela voltou a enxergar. E ela parou de beber. E o meu sonho de ela parar de beber tinha se realizado. Eu tinha minha mãe ali. Todos os dias eu via ela na calçada sentada. Daí o tempo foi passando. Passando. E desde esse acidente que minha mãe tentava se aposentar e nunca conseguiu. A minha mãe passou 10 anos pra se aposentar.
Minha mãe faleceu recentemente. Vou contar toda a história pra vocês entenderem melhor o que eu tô querendo falar pra vocês. E ela dizia pra mim que o sonho dela era se aposentar. Que queria muito se aposentar. E eu fui morar numa casa, comecei a namorar com um rapaz, que é o meu marido hoje em dia, o Daniel. Comecei a morar numa casa que eu pensei que eu fosse ser feliz lá. Eu me juntei mais o Daniel, fui morar sozinha com ele. E lá eu tinha uma vizinha. Ela dizia ser minha amiga. Mas na verdade ela nunca foi minha amiga. Sempre eu ia lá pra casa dela e eu tomava um café, comia uma bolacha, um pão. Mas eu nunca pensei que ela fosse fazer eu viver o pesadelo que eu passei. Que ela fosse fazer eu ter trauma hoje. E me lembrar de tudo aquilo. E eu comprei um perfume a ela. E eu fiquei desempregada. E eu não tive como pagar o perfume. Sempre fui honesta. Eu nunca roubei nada de ninguém. Eu nunca peguei nada de ninguém. E ela disse. E uma vez, o Daniel conseguiu um dinheiro. Que a gente fez as compras lá pra casa. A gente estava quase passando fome. Quase passando necessidade. E ela pegou e disse pra mim: tu tem dinheiro pra comprar as coisas, as compras, e tu não tem dinheiro pra me pagar. Aí eu falei pra ela: se tu quiser eu te devolvo o perfume. Se tu quiser eu te devolvo o teu perfume. Pra quem chegou atrasado, gente, eu tô contando a história de vida, da minha vida, tá? E ela pegou e disse assim pra mim: você é uma morta de fome. Você é uma imunda, um esmoléu. Não tem nada na tua casa. Vive pedindo comida dos outros. Uma passa fome, uma morta de fome. Vive com um macho ré que não te dá nada. Sendo que tudo era mentira. O Daniel sempre me deu tudo. Ele sempre foi tudo pra mim. Como ele é até hoje. E ela foi lá em casa, chutou o portão da minha casa e começou a me chamar de morta-fome, de esmoléu. Disse que eu não tinha nada, que eu não tinha o que comer. Ela me humilhava. Ela ria da minha cara. Ela ria do que eu passava. Ela me humilhou como nunca ninguém tinha me humilhado na vida. Ela me humilhou. Ela foi lá nos comentários do meu Instagram e comentou lá: passa fome, morta fome. Tem nem o que comer, esmoléu, imunda. E eu só chorava. Eu chorava, só sabia chorar. Eu não tinha reação pra nada. E todo dia ela jogava lixo na minha casa. Todo dia. Ela jogava lixo na porta da minha casa. Lixo podre. Uma vez eu com raiva eu peguei o lixo e joguei de volta na porta da casa dela. E ela pegou e veio lá na minha casa. Chutou meu portão e disse que eu era imunda. Mandou eu sair lá fora, disse que ia quebrar minha cara. Disse que nem minha mãe me queria, de tão ruim que eu era. E eu dizia assim: por que ela tava fazendo aquilo comigo? Que eu não merecia. E ela dizia: porque tu é uma morta-fome, não era nem pra estar viva. Nem família tu tem. Quem te quer? E todo dia ela zombava na minha cara. Ela soltava piadas e mais piadas da casa dela. Ela ria, me zombava, dizia que eu nunca ia ter nada na vida. Que eu nunca ia ter um casamento feliz, que eu nunca ia ter nada na minha casa.
Aí, gente, passou um tempo, eu continuei indo na minha mãe. Aí eu ia na minha mãe todos os dias, minha mãe não tinha o que comer, eu levava o almoço e a janta dela. Minha mãe não tinha o que comer, minha mãe passava fome. E eu levava, porque eu tinha muita pena da minha mãe. Aquilo me doía muito. Eu chamava ela pra morar comigo, ela nunca quis ir morar comigo. Ela queria ficar com meu irmão. Daí chegou um dia que a vizinha dela me ligou e disse: Williane, tua mãe tá com febre. Abril desse ano, dia 10, dia 8. Não, foi dia 6, me lembro. E eu peguei e eu disse: eu tô indo aí, eu tô chegando aí. E eu peguei, fui lá e vi minha mãe deitada na rede. E eu disse assim: mãe, o que a senhora tem? Aí ela disse: Williane, eu tô com muita dor no meu corpo. Tô com febre. Tô com muita dor de cabeça. E eu dizia: mãe, dizia assim: mãe, a senhora consegue levantar? E ela: não consigo levantar. E quando ela foi levantar, ela caiu, gente. Ela levou uma queda. Gente, o que eu tô contando pra vocês, eu vou falar novamente. É porque eu esqueci de botar aqui no negócio, né? Eu tô contando a minha história de vida pra vocês. Eu tô contando o meu testemunho pra vocês da minha vida. Que nem tudo que a gente posta, que nem tudo que eu posto aqui, gente, é porque eu tô feliz. Eu guardo um trauma muito grande na minha vida, no meu coração. E hoje eu tive coragem de falar minha história de vida pra vocês, que eu quero motivar outras pessoas a viver, a quererem viver. Gente, voltando. E minha mãe caiu, que ela tentou se levantar e a vizinha levantou ela. Minha mãe cada vez ficando fraca. Minha mãe gostava muito de café. E uma vez eu fui dar café pra ela disse: não quero café, eu tô com abuso de café. Eu disse: mãe, pra senhora não querer café, a senhora deve estar muito doente, porque a senhora ama café. Eu dizia: mãe, vamos morar comigo, pra me cuidar da senhora. E ela dizia: não, Williane, não posso deixar o Júnior só. O Júnior é meu irmão, gente, esse que morava com ela. E eu dizia: mãe, mas o Júnior vai embora, ele não vai ficar com a senhora. A senhora vai ficar aqui sozinha, mãe. Deixa eu cuidar da senhora. E ela disse: tu me leva pra cuidar de mim? Eu disse: levo, mãe. Foi aí que todo o pesadelo começou. Eu não sabia que minha mãe estava infectada. Minha mãe estava com Covid, que ela estava doente. E eu levei ela lá pra minha casa. Eu banhava ela, penteava o cabelo dela. E ela com um olhar triste, como se tivesse se despedindo de mim. E eu dizia assim: mãe, você não vai morrer agora não, né, mãe? E ela dizia: eu não sei, Williane, eu não sei. E eu peguei e disse assim: mãe, será que é um caldo? Que eu dava caldo de ovo pra ela, porque é muito forte, né? As pessoas dizem que é forte quando a pessoa tá fraca, né? E ela dizia:
Williane, eu não tô sentindo fome. E eu peguei e fui dar na boca dela o caldo de ovo, ela comeu todinho. E ela sempre dizia pra mim, Williane, fica aqui perto de mim, não sai daqui não. Fica perto de mim. E minha mãe começou a vomitar. Começou a ter enjoo incansavelmente. E quando ela chegou pra mim e disse... Eu disse, mãe, a senhora quer merendar? Ela disse, eu não tô sentindo gosto de nada, e nem cheiro. E eu comecei a achar estranho tudo aquilo, né? E também já tinha uns dias também que eu tava meia mole, eu tava com muita dor de barriga, tendo diarreia direto, e tava com meu corpo mole, doendo demais. E eu dizia assim, mãe, eu também tô, mãe, não tô me sentindo bem, eu tô com uma dor no meu corpo. E eu mesmo doente, mesmo com muita dor no meu corpo, muita dor, eu levava minha mãe nos braços, eu e meu marido, pra dar banho nela, pra dar comer a ela, pra pentear o cabelinho dela. E ela pegava e se deitava na minha cama e dizia que tava com muita dor nas costas. Eu não entendia o que era dor nas costas. Ela dizia, Williane, dói muito, dói demais, dói muito. Eu dizia, o que, mãe, que dói? Ela dizia, minhas costas tá doendo, me socorre, tá doendo muito. E um certo dia, a gente tava dormindo e ela foi no banheiro, sozinha. Eu sempre dizia, mãe, a senhora não pode levantar só, porque senão a senhora pode cair. E ela dizia assim, Williane, eu não quero morrer só. Teus irmãos não tá nem aí pra mim. Eu disse, mãe, a senhora não vai morrer só, e a senhora não vai morrer. A senhora vai ficar comigo. A senhora nunca morou comigo, agora que a senhora veio morar comigo, a senhora quer morrer? E minha mãe passou 2 dias, gente, comigo. 2 dias contado. 2 dias. Acho que foi os 2 dias da despedida dela. E eu passei esses 2 dias dentro de casa com ela. E ela disse assim... Eu disse... Mãe... a senhora não levanta só, tá? E ela... Tá bom. Porque a minha mãe era muito teimosa. Ela pegou e numa manhã ela foi levantar sozinha. Ela foi levantar só pra ir no banheiro. E ela pegou... Quando eu tava dormindo, eu escutei só o barulho dela no chão. E ela caiu, levou uma queda. Tá com a cabeça no chão. Quase tá com a cabeça na pia. Daí, eu me levantei correndo com o Daniel. E vi ela no chão. Ela tava quase desacordada. Não conseguia levantar. Disse, mãe, levanta, mãe, levanta, mãe, levanta. E eu fiquei desesperada. E ela não tava conseguindo se levantar. Ela tava muito inchada. O Covid acabou com os órgãos dela. E eu doente também. Aí eu peguei e falei, Daniel, o que a gente vai fazer? E eu comecei a fazer stories no Instagram. Ninguém me ajudava. 100 pessoas via meu story, 50 pessoas via. Ninguém nem aí pra mim. Ninguém me ajudava. Me senti só. E eu liguei pra ambulância. Socorro, pelo amor de Deus, minha mãe tá morrendo, socorro, me ajuda, me ajuda. E eles, não, a gente não pode. A gente não pode ir pegar sua mãe, o caso de Covid tá muito grande, a gente tem medo de infectação, de se infectar. Eu dizia, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado nesse mundo, vem buscar minha mãe, ela tá morrendo, vem buscar minha mãe. E minha mãe no chão, gente. Ela começou a sentir uma dor no peito e começou a urinar. Urinar muito, muito escuro. Começou a sair xixi. Muito xixi. E a minha mãe tava infartando naquela hora. Quando umas vizinhas, umas amigas dela chegaram lá em casa e ajudaram a gente e pagaram o Uber pra levar ela. E a minha mãe foi deitada no meu colo, no banco de trás. E 4 rapazes levou minha mãe. 2 nos 2 braços e 2 nas 2 pernas. E botaram ela dentro do carro. Daí eu liguei pro meu irmão mais velho, falando pra ele que eu precisava de ajuda, que minha mãe tava morrendo. E ele pegou e disse que não ia me ajudar, porque eu queria o dinheiro dele.
Só queria o dinheiro dele. E eu chorei muito por conta disso. Chorei demais. Ele não sabe o que eu tava passando. Eu nunca quis dinheiro dele, gente. Tem 21 anos que eu não falo com meu irmão. 21. Eu só falei com ele no dia do enterro da minha mãe. E ele pegava e dizia assim pra mim: Williane, pega logo os papéis, que a nossa mãe vai morrer, pra enterrar logo ela. Gente, quando ele falava aquilo, eu ficava desesperada. Daí eu levei minha mãe pro hospital. E minha mãe chegou, era 6 horas da noite, no hospital, ainda me lembro. E eu botei ela numa cadeira de roda e levei ela pra dentro e botei ela deitada numa maca. Tinha um enfermeiro lá, botei ela deitada numa maca. Daí ninguém tava nem aí pra ela, ninguém olhava pra ela. O hospital tava infestado de gente com sintomas de Covid, com suspeita, era só suspeita. Daí, minha mãe começou a sentir muita dor. Não tinham dado soro, não tinham dado nada à minha mãe. E a barriga dela começou a inchar, o baço dela inchou demais. E os dedos dela estavam começando a ficar roxo, já. Quando eu vi aquilo, eu fiquei desesperada. Aí o médico disse pra mim que eu colhesse a urina dela. Mas quando eu sentava ela na cadeira de roda, ela perdia a consciência e ela caía pra frente. Ela caía de cabeça assim pra frente. Daí eu fui chamar as enfermeiras do hospital e elas disseram que não podia ajudar porque tinha medo de se infectar. E eu comecei a ficar desesperada e comecei a gritar no meio do hospital e pedir socorro. Minha mãe tava morrendo. Daí o maqueiro veio me ajudar a levantar minha mãe e colher a urina dela e ela fez o exame de urina. Daí, eu peguei e fui fazer o exame de urina da minha mãe. E nada de ninguém olhar pra minha mãe nem nada. Aí trouxeram um suco e uma bolacha pra ela. Daí, minha mãe se sentou na cama e comeu o suco e a bolacha. Daí, ela disse que estava sentindo muita dor pra mim. De novo, novamente. E chegou um médico muito legal, ainda me lembro. E ele disse pra mim: o que a dona Conceição tem? Eu disse: eu não sei o que ela tem. Ela tá com muita dor. Ele disse: a barriga dela tá muito inchada, isso não é normal. Vamos fazer um exame no coração dela, um exame de urina e um exame de sangue nela. Quando foram puxar o sangue da minha mãe, gente, tava coagulado o sangue dela, nem na agulha passou. E o médico pegou e levou ela pra sala de raio-x, eu fui junto com ela. E ela deitou E ela deitou na maca e fez o raio-x e eu lá do outro lado da tela do raio-x, né? Olhando, né? Quando ela fez o raio-x, o enfermeiro olhou. O enfermeiro não entendi muito, gente. Só entendi assim mais ou menos, né? Negócio de raio-x, né? E ele pegou e disse assim... Ele balançou a cabeça, assim. E eu não entendi o que ele tava querendo falar e levaram minha mãe urgentemente lá pra sala do médico novamente. Lá pra maca, né? E eu disse pro médico: doutor, minha mãe já fez o raio-x, olha, se tá tudo bem com ela. Quando ele olhou o raio-x dela, ele olhou pra mim e fez assim. Aí eu disse: o que foi, doutor? O que houve? Aí ele disse: sua mãe tá muito mal. Sua mãe tá mal demais. Eu nunca imaginei que sua mãe fosse ficar tão mal assim. Eu não sabia que tua mãe tava mal. Ela não aparentava. E eu dizia assim: mãe, a senhora tá bem? E ela sorria, gente. Gente, apesar de tudo, ela sorria. Ela sorria na maca. Uma colega minha disse que ela se entregou a Jesus antes de ir pro hospital.
E eu fiquei muito feliz. Hoje ela tá na glória com Deus. Daí o tempo foi passando e o médico olhou pra mim e disse: o coração da sua mãe tá crescido, os rins da sua mãe tá parando. Eu preciso urgentemente internar sua mãe e entubar ela. Gente, quando ele falou isso, minha mãe começou a chorar. E apertou minha mão. E eu comecei a chorar também. Eu fiquei em choque. Sem acreditar. Fiquei em choque mesmo. Daí ele disse: você tem que ir pra casa. Eu não pude me despedir da minha mãe. Ele disse: você tem que ir pra casa. Se isole de todo mundo. Fique dentro de casa. Não fale com ninguém. Sua mãe tá com suspeita de Covid. E eu dizia: não, minha mãe não tá com essa doença. Não tem como ela ter pego essa doença. Daí botaram ela numa sala isolada, entubaram ela e eu fui pra casa. No meio do caminho eu comecei a sentir uma dor de barriga muito grande. E quando eu fui pra casa eu comecei a fazer diarreia. Só a água e com muita dor no meu estômago, muita dor. E eu não tava aguentando. E meu marido disse: Anny, eu tô com muita dor no meu corpo. E quando eu peguei nele, ele tava se queimando de febre. E eu não queria acreditar, gente, que aquilo tava acontecendo com a gente. Que eu nunca imaginei que aquilo ia acontecer com a gente. A gente nunca imagina que isso vai acontecer na nossa família. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado. Muito cuidado. E o médico me ligou e pediu pra mim ir no hospital. Que minha mãe queria me ver. Daí, nessa hora, eu não tinha dinheiro da passagem, não tinha como ir no hospital. E eu também não aguentava ir de bicicleta, porque eu tava com muita dor. E eu peguei e, mesmo assim, à noite eu fui lá no hospital. O médico disse: Anny, você precisa vir aqui pra gente conversar. Eu: tá bom. Cheguei lá e eu disse: cadê minha mãe, gente? Minha mãe tá bem? E o médico disse: vem aqui pra gente conversar. Aí eu fui. E ele olhou pra mim e disse: Williane, sua mãe tá com 98% de estar com Covid. Os pulmões dela tá tudo comprometido. E eu dou até meia-noite pra sua mãe, pra ela falecer. Quando ele falou isso, gente, pra mim, eu fiquei sem chão. Não sabia o que fazer. Eu fiquei em choque. E ele disse: e você tem que ir pra casa, se sentir mal, vá pra UPA. Peça socorro, vá pra UPA. Seu marido mora com você? Eu disse: mora. Então, se ele teve contato com você, vocês dois têm que ficar dentro de casa isolado. Daí eu fui pra casa. Fiquei com aquela coisa ruim dentro de mim. Aquela tristeza, sem ver minha mãe. Eu cheguei em casa e eu comecei a desinfectar tudo com álcool, mas eu não sabia que eu já tava doente, que eu já tava infectada. Era impossível eu não estar infectada. Eu tinha contato com a minha mãe, eu beijava ela, eu abraçava. Daí, a gente ficou em casa, de quarentena. E a gente começou a passar necessidade. Sem ter o que comer dentro de casa. Lá em casa não tinha nada pra comer, nada. E a fome começou a tomar conta da gente. A fraqueza, a tristeza, a dor e a solidão. Eu e o Daniel ficamos dentro de casa de quarentena. A gente não podia sair pra não infectar outras pessoas. Daí amigos e lá onde eu morei mandaram uma cesta básica pra gente, umas compras. E a gente começou a se alimentar. E eu cada vez ficando mais doente. Eu ficando doente cada vez mais. E com muita dor no corpo. Que acabava comigo, era dor no corpo. Era uma dor insuportável. Parecia que tinham dado uma paulada nas minhas costas. Era uma dor insuportável. E pra quem tá dizendo que é mentira, é só vir no meu direct que eu mostro as fotos da minha mãe, do teste dela, que deu positivo,
Eu não tenho por que vir mentir aqui pra vocês. Essa é minha história de vida. Quem tá dizendo que é mentira são pessoas tóxicas, pessoas ruins. Vocês acham que tudo que eu posto na internet eu tô feliz? Vocês acham que eu tô aqui porque eu tô feliz de estar contando isso pra vocês? Vocês acham que eu queria ter passado por isso na minha vida? Vocês acham que eu queria ter passado por assédio sexual, pela morte da minha mãe, por fome, por solidão, por tudo? Vocês acham que eu queria passar por isso? Cuidado aí você que tá falando isso, pra você não passar por isso também, tá? Que eu não sei nem como é que eu resisti. Eu não sei. Vamos ter mais amor pelo próximo, tá? Quem tá comentando besteira é só sair. Daí, eu comecei a me perguntar todos os dias a Deus por que isso estava acontecendo comigo. E eu comecei a perder minha fé. Eu tava indo pra igreja, mas eu comecei a perder minha fé. Porque eu não conseguia mais ir pra igreja, porque eu tava com Covid e as igrejas tudo fechada. E eu comecei a perder minha fé, minha fé. E... tudo bem. Aí começou a ir, a médica ligava todo dia e dizia que ela não tava reagindo aos remédios. E a minha mãe passou 15 dias sofrendo numa cama. 15. O médico tinha dado só até meia-noite pra ela. Minha mãe passou 15 dias. Daí, uma certa noite, 11 horas da noite, me ligaram. E perguntaram se eu poderia falar com a filha dela. Aí eu disse, sou eu mesmo. E eles disseram, olha, a dona Maria da Conceição, ela faleceu. Ela entrou em óbito agora à noite, às 6 horas da noite. Eu não quis acreditar, gente. Eu gritava muito, eu chorava muito. Eu chorava demais. Era eu do lado e meu marido chorando do outro. Minha mãe gostava muito do meu marido. Meu marido é um anjo na minha vida. Ele esteve comigo quando ninguém mais estava. Ele acreditou em mim e acredita quando ninguém mais acredita em mim. Ninguém nunca acreditou em mim. As pessoas achavam que eu sempre ia ser aquela esmoléu, aquela morta-fome, passa-fome. Mas eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Deus é muito bom. Eu tenho um asma. Minha asma é muito forte, eu uso bombinha. Vou pegar minha bombinha pra mostrar pra vocês. Só um minuto. Desça, mãe.
Gente, essa aqui é a bombinha que eu falei pra vocês. Quem tem asma, usa isso aqui. Isso aqui você bota na boca. Você bota essa partezinha na boca. Assim. E você aperta pra chupar o ar. Isso aqui que eu usava. Eu uso isso aqui por causa da minha asma, por causa da falta de ar. Quando eu tenho um ataque, eu tenho que usar isso aqui. Daí, mesmo eu com asma, eu doente, Deus não me deixou eu morrer. Eu perdi minha mãe. Foi uma perda muito grande na minha vida. E Deus me curou do Covid. Curou meu marido do Covid também. E eu vi que Deus tem um propósito na minha vida, assim como tem na sua também. E, gente, eu vim contar a parte mais legal pra vocês. Parte feliz agora, né? Chega de parte triste. Depois eu me mudei dessa casa, que essa minha vizinha me humilhou. Por causa da morte da minha mãe, eu via minha mãe direto dentro de casa. E eu peguei, fiquei boa do Covid, comecei a reagir. E de dias depois eu fiquei doente novamente, fui pro hospital com muita falta de ar. Porque assim, gente, quando eu tive Covid, a minha asma ela tava controlada. Quando eu fiquei boa, ela descontrolou completamente. Comecei a ter falta de ar. Mas graças a Deus eu não tava mais com Covid. Eu fui pro hospital e me indicaram a bombinha de 200 ml. Dá pra dar 200 jatadas aqui na boca. Quando eu tenho ataque de asma, eu dou 4 jatadas na boca. 4 e chupo pra dentro e seguro. Daí, eu saí de lá, me mudei. E fui morar numa casa. Uma casa em cima. E embaixo tinha outra vizinha. Que infernizou minha vida também. Eu já tenho sorte com essas coisas. E ela ficava fofocando da minha vida. Eu não podia chegar com nada, que ela ficava com um olhão. Até que um certo dia eu tava lavando roupa, estendendo roupa, e a filha dela olhou pra mim e disse: olha a catiroba. Eu olhei, porque eu não pensei que fosse pra mim, né? E ela disse: olha, ela ainda olha, ó, ela é catiroba mesmo. Ela implicava comigo sem eu fazer nada com ela. Ela simplesmente infernizava a minha vida, ela implicava comigo. Ela me dava raiva-saco, ela soltava piada pra mim. E essa menina tem 14 anos. E eu tenho 21, né? Eu não ia me trocar com uma menina dessa. Que é uma pirralha, uma piveta. Só que ela já era bem entendidinha das coisas. Já tinha corpo de mulher, já. Daí, eu tava estendendo a roupa e pingou lá embaixo. E a mulher veio dizer que eu tinha molhado o marido dela porque eu quis. Sendo que foi a roupa que pingou. Daí eu fui falar pro meu marido, falar pra ela mandar a filha dela parar de estar soltando piada pra mim, porque eu nem com ela eu falava. Quando um certo dia eu tava orando, eu tinha acabado de fazer os vídeos de TikTok, eu tava orando, de joelhos, e ela pegou e chamou meu marido lá embaixo, a mãe dessa menina. Daí, o meu marido falou: não, é porque a sua filha fica soltando piada pra Anne, e a Anne não gosta, porque a Anne não faz nada com ela e tal. E ela simplesmente disse que era minha mentira, que aquilo não era verdade. Que eu era uma cenosa, que eu era isso, que eu era aquilo. E eu nunca entendi o porquê dessa mulher não gostar de mim, que eu nunca fiz nada com ela, e nem com a filha dela. Nem com a filha dela eu falo, nunca nem falei. Foi a primeira vez na vida que eu tinha visto aquela menina. Daí, ela pegou e ela me agrediu, puxou meu cabelo no meio da rua, me fez passar vergonha, me humilhou mesmo no meio da rua. Ela puxou meu cabelo, me humilhou, pra todo mundo ver. E na hora eu não tive reação de nada, gente. Eu não tive reação de bater nela, de nada. E mesmo depois de tudo aquilo, eu nunca consegui sentir ódio dela, nem raiva dela.
Eu sinto pena dela. Pena. Daí eu chamei a polícia disse que eu denunciasse ela, e eu falei simplesmente pra ela que eu não ia denunciar ela. Que o que ela tinha que pagar ia ser com Deus. Quando a mão de Deus pesar em cima dela, ela vai sentir. Porque Deus sabe. A gente pode esconder quem a gente é de todo mundo, mas de Deus não. A gente não esconde. Deus sabe quem a gente é. Ele sabe o que a gente é. Ele sabe do que a gente é capaz. E mesmo assim, eu não fiquei com vergonha de sair na rua, de ter apanhado dela, de ela ter puxado meu cabelo. Sabe por quê? Porque eu tava orando lá em cima. Eu tava de joelhos. Eu tava de joelho pedindo a Deus para que pudesse botar uma união entre a gente, pra gente não brigar, pra gente nunca discutir. Quando eu chego lá embaixo, ela me agride e puxa meu cabelo. E ela se sente vitoriosa por ter feito isso comigo. Eu fiquei muito triste, eu chorei vários dias. Aquilo foi humilhante demais pra mim. Apesar de toda a humilhação que eu já passei em toda a minha vida, eu ainda tive que passar por isso. Aí meu marido pegou e disse a gente ia se mudar de lá. Peguei e me mudei. E no dia que ela me bateu, que ela puxou meu cabelo, a filha dela riu, olhou pra mim e achou graça. Ali pra mim foi o próprio Satanás rindo da minha cara. O próprio cão mesmo. Daí, eu me mudei. Eu vim morar aqui, na minha casa. Eu conquistei tudo. Minha casa. Conquistei os móveis da minha casa. Conquistei paz, amor, felicidade. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Eu sinto Jesus comigo toda hora, todos os dias, todos os instantes. Mesmo eu sendo pecadora, eu sinto Ele comigo. Ele me deu vários livramentos, vários. E eu sou muito grata por isso. Hoje eu sou feliz, hoje eu vivo feliz. Hoje eu sou realizada. Hoje eu ajudo pessoas que precisam. Hoje eu ajudo animais. Eu dou comida a animais. Eu ajudo pessoas com mantas no frio, com alimento, com o que eu posso ajudar, eu ajudo. Eu me sinto muito orgulhosa por isso. Não é obrigação, gente. E eu não preciso estar postando nada. Eu não preciso postar que eu ajudo. Eu ajudo porque eu gosto de ajudar. Não é porque eu quero que todo mundo veja que eu ajudo. Não, é porque eu gosto mesmo. Eu amo ajudar as pessoas. Eu amo. Daí... E eu pensei que... E meu sonho, gente, meu sonho mesmo era ter um celular bom. Pelo menos pra mim gravar meus vídeos, né? Que é o que eu gosto de fazer. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ter um iPhone na minha vida. Que eu ia conseguir ter uma casa. Minha casa não é rica, não. Mas é bonita. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha casa. Vou tirar aqui do coisa. Eu vou virar aqui a câmera, tá? Pra vocês verem. Ó. Aqui é meu quarto. Não é uma coisa assim de rico, não. Mas... eu pensei que eu nunca ia ter na minha vida. Aqui é minha sala. Minha televisãozinha, meu rack. Aqui é onde eu tô gravando pra vocês. Aqui é minha cozinha. Aqui é minhas coisas. Ó, aqui minhas coisas de cozinha, meu banheiro. E aqui é meu fogão. Minha geladeira. E eu sou muito feliz hoje. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Então, o que eu vim deixar pra vocês? Uma mensagem muito importante que eu vim deixar pra vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca deixe que ninguém te humilhe, que ninguém bote dedo na sua cara e diga que você não é capaz. Porque eu fui capaz, eu sou capaz. Eu passaria por tudo que eu passei na minha vida 10.000 vezes novamente, só pra estar aqui contando pra vocês. Jesus ama muito vocês, assim como Ele me ama. E quando você tá aí deitado, Ele tá escutando tudo do seu coração, tudo do seu pensamento. E eu vou cantar uma música pra vocês que sempre me incentivou a querer seguir minha vida
a querer seguir em frente, porque eu sei que eu consegui isso e eu vou conseguir muito mais. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Oh, campeão, vencedor, essa fé que te torna imbatível, mostra o seu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Oh, campeão, vencedor, essa fé que te torna imbatível, mostra o seu valor. Não esqueça, Jesus te ama. Jesus te quer pra Ele. Ele já te livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele morreu na cruz por nós. Sabe por quê? Porque Ele quis salvar a gente do pecado. A gente já somos vencedores. Assim como Jesus transformou a minha vida, Ele também vai transformar a sua. Um beijo. Obrigada, gente, por tudo mesmo, de verdade. E Jesus ama muito vocês. De verdade mesmo. E eu também amo todos vocês que estão aqui me acompanhando. E um dia vocês vão ver que eu vou vencer na vida mais ainda. E você aí que tá do outro lado da tela, triste, achando que não vai conseguir, você vai conseguir sim. Bota teus joelhos no chão.